uma confrontação direta Índia-Paquistão. Há um envolvimento direto da CIA nessa história. Adivinha quem está tentando desescalar a escalada dos dois? A Rússia. Bom, tudo. Bom, eu não tenho mais horário, não tenho mais fuso, não sei mais nem onde eu estou. Mas eu tenho os melhores cafés do planeta para vocês, sempre. Esse aqui é uma loucura. É uma mistura de Brasil, Santos, Indonésia e Etiópia. É da minha senhora aqui do lado, do mini mall do outro lado da rua, e ela tem cafés do mundo inteiro, inclusive Brasil, Santos, Etiópia, Ruanda, Vietnã, Laos, Yunnan Province, no sul da China, tudo. É um espetáculo. E o único jeito de eu conseguir manter a minha sanidade no meio é, uma mini tour dos BRICS, que começou com a China, próximo ao Irã, e no fim de maio, voltando à Rússia. E, claro, no Brasil, no começo de julho, para a cúpula dos BRICS. Ah, esse é um pequeno intervalo. Eu estou no meio de ainda absorvendo as minhas 2 semanas de China e Hong Kong. Bom, mas voltando da China, evidentemente, claro, aí você volta a é imersão absoluta o tempo todo, você volta a acompanhar a demência do norte global, do império à deriva e o que o império anda aprontando no sul global, e especialmente em nós dos BRICS. Vocês viram que nessa semana a cúpula dos ministros das Relações Exteriores dos BRICS no Rio, mais uma vez a estrela, certamente no Brasil não, mas a estrela discreta e aberta, Sergei Lavrov, evidentemente, que colocou os pontos nos is antes mesmo de chegar ao Rio de Janeiro, em relação à guerra da Ucrânia, em relação a, a todos os imperativos de segurança nacional da Rússia, que são mais do que conhecidos e explicitados desde o presidente Putin até ele, Lavrov, e o pessoal do Ministério das Relações Exteriores há meses, e, em certos casos, nos últimos 3 anos, em detalhe. Mas, no meio, nesses últimos dias, interveio a possibilidade de uma guerra no Caxemir, o que é uma loucura absolutamente intergaláctica. É praticamente impossível resumir a problemática do Caxemir em alguns minutos. Nós podemos passar aos dados principais, e no meu caso de experiência própria. Eu fui já várias vezes ao Caxemir, administrado pela Índia, ou ocupado pela Índia, e fui ao Caxemir, Azad Kashmir, Free Kashmir, Kashmir livre, incorporado ao Paquistão. É a única maneira de você indo, é a única maneira de você comparar os pontos de vista das populações locais, desde Srinagar, a capital do Caxemir indiano, até as montanhas. Na época em que uma das épocas em que eu estive foi justamente durante uma confrontação nas geleiras de Siachen, no norte, no Caxemir, no Himalaia profundo, fronteira com o Paquistão, até onde, claro, era possível ir. E na volta eu fui hospedado por nômades das montanhas, é uma história absolutamente extraordinária. E no Azad Kashmir, eu fui levado por amigos paquistaneses que me introduziram a pelo menos 2 grupos de guerrilha pró-Caxemir, pela independência do Caxemir, ou um Caxemir incorporado ao Paquistão. É um ninho de vespas, é extremamente complicado. E tudo isso é uma herança da partição de 1947 entre Índia e Paquistão e uma herança do que o horror dividir para reinar de propósito deixado pelo Raj, pelo Império Britânico.
E as populações locais estão pagando esse preço, até hoje vão continuar pagando esse preço. Essa última história é extremamente mal contada. O máximo que se consegue apurar, examinando o que vazou na mídia indiana e muito pouco do que vazou na mídia paquistanesa. Por exemplo, no meu caso, eu tenho amigos dos dois lados, eu tenho fontes dos dois lados, eu fui aos dois lados. Você ter uma visão imparcial do que acontece entre Índia e Paquistão é praticamente impossível. E durante os 20 anos em que eu estive associado ao Asia Times em Hong Kong, nós cobríamos Índia e Paquistão, ouvindo, publicando, por exemplo, especialistas ligados à inteligência indiana e publicando especialistas paquistaneses, também com fontes na inteligência paquistanesa, mas com uma visão um pouco mais independente do governo. Era muito difícil, era um ato de equilibrismo. E nós, no Asia Times, éramos respeitados dos dois lados porque nós publicávamos todos os pontos de vista em tudo que acontecia. Bom, a história, teoricamente, é de que um ônibus de turistas, e havia hindus e muçulmanos, alguns muçulmanos também nesse ônibus, passeando de férias, digamos, inocentes, no Caxemir indiano, foi atacado por um grupúsculo muçulmano radical, que depois está mais ou menos estabelecido que é uma facção, desculpe, é, uma facção delinquente ou não filiada oficialmente a um grupo Lashkar-e-Taiba, que é um grupo paquistanês anti-indiano, pró-Kashmiri e que adota táticas, em diversos casos, muito similares àquela coisa inventada pelos Estados Unidos, Al-Qaeda e similares. Então, as vítimas foram basicamente turistas, entre aspas, indianos, alguns muçulmanos, inclusive um nepalês. E algo muito interessante, isso veiculado pela própria mídia indiana. Tinha um alto militar indiano entre as vítimas desse atentado. O timing desse atentado é extremamente capcioso. Tem uma sequência além de capciosa. E começa com o presidente delineador, como ele é ridicularizado impiedosamente nas redes sociais chinesas, J.D. Vance, que visitou a Índia oficialmente com a sua mulher indiana, pousaram no Taj Mahal, toda aquela palhaçada de rigor. Logo na sequência, Modi, primeiro-ministro Modi, visita a Arábia Saudita com um convite especial de MBS, Mohammed bin Salman. Veja bem, tecnicamente, os dois são membros dos BRICS. Índia, sem dúvida, desde o início. Arábia Saudita no muro absoluto, porque eles não podem simplesmente se declarar membros plenos dos BRICS, porque a vingança do império vai ser absolutamente letal. Acontece na sequência esse atentado extremamente nebuloso, vários ataques cibernéticos perpetrados pelos fanáticos em Hindutva, hinduístas radicais, várias semelhanças com os sionistas, na sequência do ataque contra o ônibus. E a gente chega a um ponto onde, literalmente até o início dessa semana, se aventava a possibilidade de uma guerra nuclear entre Índia e Paquistão, que é um negócio inimaginável em todos os sentidos. Então, o principal nessa história toda, com o fundo sonoro Kashmir do Led Zeppelin, inclusive. Eu vou chegar ao Kashmir do Led Zeppelin, porque a coluna que eu estou escrevendo no momento de conversar para vocês
Eu estou querendo juntar Kashmir do Led Zeppelin com o que está acontecendo no Kashmir, com os BRICS e com Alice no País das Maravilhas. Sim. É uma mini loucura em si, mas essa salada pós-modernista, em muitos aspectos, pode explicar a sequência, a demência serial em que nós todos estamos absorvidos. Bom, quem lucra com um dividir e reinar e colocando Índia contra Paquistão diretamente? Outro ponto importantíssimo, a relação extremamente próxima de Modi com o Estado genocida, aquele que está perpetrando o genocídio 24 horas, 7, para todos os smartphones do planeta. Quem lucra é muito simples. É o Império em decadência, porque isso faz parte de uma maneira extremamente nociva e tóxica das guerras híbridas contra os BRICS. No caso, contra um BRICS e contra um aliado da China. Ou seja, é uma guerra contra os BRICS, é uma guerra contra os BRICS em dois ângulos extremamente importantes. Um, diretamente, que é obrigar a Índia a uma confrontação com o Paquistão, que é desdobrada, uma confrontação da Índia contra a China, porque o Paquistão é um aliado extremamente próximo da China, especialmente por causa do corredor econômico Paquistão-China, o CPEC, que é o principal projeto das novas rotas da seda do Belt and Road no sul da Ásia e um dos principais projetos das rotas da seda do mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, é justamente contra colocando o Paquistão como um aliado da China, é um perfeito dividir em reinar, envolvendo a China e abrindo um frente ainda mais complicado para a China e no meio da guerra comercial dos Estados Unidos contra a China. Existe uma seríssima possibilidade Não existe uma seríssima possibilidade. Há um envolvimento direto da CIA nessa história, que obviamente não vai chegar à superfície. Mas isso é o que a CIA faz melhor. São false flags, atentados de falsa bandeira, intimações de operações negras ou sujas ou escusas, o que a gente chama de dirty ops, operações sujas, operações underground, com um financiamento negro, que é justamente como a CIA utilizava o não transporte, o contrabando de ópio e depois refinamento de heroína a partir do Afeganistão, justamente para financiar as suas operações sujas, negras e escusas através da Eurásia. No caso do Paquistão, sem dúvida, porque uma confrontação direta Índia-Paquistão, chegando até onde possa chegar. O ministro da Defesa paquistanês, por exemplo, disse que no início dessa semana, que estávamos a ponto de uma guerra. Adivinha quem está tentando desescalar a escalada dos dois? A Rússia, mais uma vez. A Rússia é a única capaz de pegar os dois, sentá-los na mesma mesa e falar: escuta, que é isso? E é isso que os russos já começaram a fazer. Os iranianos já tinham tentado, os iranianos que são também membros da Organização de Cooperação de Xangai. É onde a gente entra no espectro multilateral de organizações às quais a Índia pertence e, no caso da SCO, Organização de Cooperação de Xangai, também o Paquistão. Então, estão na mesma mesa. E, no caso da SCO, Índia e Paquistão estão na mesma mesa com Rússia, China e Irã. E o Irã, que tem relações muito boas com os dois, tanto com o Paquistão quanto com a Índia, já tinha oferecido seus serviços no final da semana. Escuta, nós podemos ser os mediadores dessa disputa. Mas tudo o que se relaciona à Índia e Paquistão, lá
no sudeste da Ásia, e especialmente em pontos específicos do sudeste da Ásia, o emocionalismo predomina, não é racional. É totalmente irracional ao nível da demência. Orgulho, pose, não perder a face. A diplomacia é o último recurso sempre entre Índia e Paquistão. Ainda mais no caso de quem apoia Modi, todos esses hindútvas dementes que são totalmente anti-muçulmanos, anti-islã e são absolutamente racistas. Isso é muito perigoso. O que não, ao mesmo tempo, deixa a atual liderança militar do Paquistão reluzente, de maneira nenhuma. Esses caras são extremamente perigosos. Eu os conheço já de muito tempo, em várias administrações paquistanesas. Eu trabalhei muito no Paquistão antes do 11 de setembro e depois do 11 de setembro também. São eles que são eles os responsáveis de colocarem o último grande líder paquistanês das últimas décadas, Imran Khan, na cadeia, com acusações absolutamente espúrias. Foram eles que destruíram o que Imran Khan estava tentando fazer para o Paquistão, que é transformar o Paquistão num país sério, respeitado e com uma área de influência no sul global bastante consequente, incluindo a diáspora paquistanesa, de muito sucesso, de homens de negócio, mulheres de negócio espalhados por boa parte da Eurásia, partes da África, etc., nos Estados Unidos, na Europa, etc. Então, os dois lados, as motivações dos dois lados são espúrias, são extremamente nebulosas. Isso poderia se resolver dentro da mesa da Organização de Cooperação de Xangai, claro, com Rússia e China como mediadores, desculpe, com Rússia e Irã como mediadores, a China de fora, mas, evidentemente, como é o novo triângulo Primakov, como nós já temos colocado várias vezes, Rússia, China e Irã em conversações entre eles, mas, basicamente, os russos, como já estão tomando a iniciativa, de explicar para os dois lados que, escuta, vocês estão fazendo exatamente o jogo que o Império quer para vocês, e o papel subordinado de vocês e o papel de vassalos em dividir, em reinar, que é a estratégia deles, não é a estratégia de vocês. Então, tudo isso complica ainda mais do que esperado, o quadro no sul global, porque a gente tem dois protagonistas importantíssimos do sul global à beira de uma confrontação que poderia descambar para uma confrontação nuclear, que é exatamente a lógica da guerra híbrida do Império contra os BRICS e polos dos BRICS e nós dos BRICS em todos os sentidos. Essa primeira que está explodindo é Índia-Paquistão. Haverá outras, e em sequência. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a gente tem pelo menos o aspecto mais auspicioso da história toda, o encontro dos ministros das Relações Exteriores. Lavrov deixando bem claro que não é que a moeda dos BRICS vai surgir amanhã, ele tem que explicar isso para todo mundo, ele tem que explicar isso para a mídia americana, tem que explicar para a mídia brasileira e para a mídia ocidental como um todo. E deixando bem claro quais são as prioridades dos BRICS. E, basicamente, em tudo que Lavrov disse antes mesmo de chegar ao Rio, é jogando a bola para o Brasil, basicamente dizendo: olha, nós fizemos tudo o possível o ano passado para elevar o BRICS para um, um novo patamar muito mais sério. Cabe agora ao Brasil manter esse nível, esse patamar, que é o que todos nós, no sul global, na maioria global, esperamos das decisões da cúpula no Rio daqui o quê? Menos de 3 meses. Né? Bom, e
O que isso liga? Como a gente liga Kashmir com o som Kashmir Led Zeppelin ao fundo, que é como Kashmir é interpretado por boa parte do Ocidente? Antes era um paraíso. Depois de Kashmir do Led Zeppelin, fala-se em Kashmir, imediatamente você toca Kashmir do Led Zeppelin. Você toca aqueles acordes absolutamente inacreditáveis do Jimmy Page. Como isso se liga ao País das Maravilhas? A Alice no País das Maravilhas. Bom, voltando da China, claro, eu encontrei com o pessoal do Guanxia, que é o melhor site de news e de notícias e de análise da China. E de ontem para hoje, começo dessa semana, tem um artigo absolutamente extraordinário, justamente qualificando Trump como praticamente todos os personagens da Alice das Maravilhas. O Trump vira todo mundo. O Trump vira a rainha dos corações, ele vira Humpty Dumpty, ele vira especialmente o Coelho Branco. Mais uma alusão pop musical. A grande música do Jefferson Airplane no fim dos anos 60 era White Rabbit, que era interpretada como uma viagem psicodélica. E, na verdade, era uma leitura psicodélica de Alice no País das Maravilhas, do personagem do Coelho Branco. E esse artigo, essa interpretação chinesa pós-modernista da Alice no País das Maravilhas é extremamente deliciosa. Primeiro de tudo, vindo de um chinês que leu Lewis Carroll muito bem e entendeu perfeitamente as alusões, as metáforas, a simbologia e o jogo de Lewis Carroll, aplicando a Donald Trump, que pode ser visto, sem dúvida, como uma encarnação de todas as loucuras dos personagens de da Alice no País das Maravilhas, alguns mais do que outros. O Trump não é o gato de Cheshire, ele é mais um Humpty Dumpty. Ou a rainha, que quer cortar a cabeça de todo mundo. E essa explicação pós-modernista, vinda dos chineses e aplicada aos 100 primeiros dias da administração Trump, justamente por ela ser pós-modernista, mas vindo do Oriente, ela ainda é mais significativa. Porque ela demonstra como os chineses entendem perfeitamente a noção de pós-modernismo, onde todas as narrativas se igualam e onde qualquer narrativa pode ser substituída por outra, e quem manda faz e desfaz as narrativas. E isso se junta perfeitamente com uma declaração de Trump num dos perfis que apareceram essa semana na mídia americana, onde ele fala que ele está dominando o mundo. Ele está reinando no mundo. Ele está reinando, em suas próprias palavras, ele está não só reinando nos Estados Unidos, como ele está reinando no mundo inteiro. Ou seja, os chineses, com pelo menos 5.000 anos de história ou mais, por exemplo, eu revisitei o Museu de História de Xangai e havia uma civilização na região de Xangai há 6.000 anos. Há 6.000 anos. Ou seja, a experiência chinesa em diversos polos chineses e uma civilização, as civilizações que se sucederam na região de Xangai, no delta do Yangtze, elas eram comparáveis com o Egito, a Babilônia e uma antiga civilização indiana também. Ou seja, é uma das grandes civilizações da nossa história comum da humanidade. Ou seja, mais experiência do que os chineses em identificar nexos civilizacionais, configurações civilizacionais. E hoje, a China reencontrando o seu papel de Estado-civilização, como delineado pelo professor Zhang Weiwei, em comparação com
digamos, os pós-modernistas, após Lewis Carroll, eternamente no vórtex do Alice do País das Maravilhas, incluindo aquele que se diz o dono do mundo, o contraste não poderia ser maior. O problema é que no meio dessa história toda intervêm as guerras. E as guerras, desde a guerra híbrida contra os BRICS, se manifestando agora já especificamente, por exemplo, essa é uma ocasião específica da guerra contra os BRICS, fazer um dividir para reinar Índia contra Paquistão, mas a guerra principal do século XXI, que vai continuar, que é a guerra dos psicopatas genocidas sionistas no oeste da Ásia, que poderia ser, deveria já ser um dos polos principais do mundo multipolar dos BRICS. Por enquanto, só o Irã. E é importante que o Irã esteja nessa configuração e o Irã esteja, inclusive, assumindo um papel de pacificador. No caso Caxemir, Índia-Paquistão. E uma subdivisão dessa guerra, que é a humilhação estratosférica sofrida pelo CENTCOM e pelo Pentágono no Iêmen. Vocês todos viram, nesses últimos dias, uma narrativa vinda do CENTCOM e do Pentágono absolutamente Alice no País das Maravilhas, literalmente. Estava lá o porta-aviões USS Truman, no Mar Vermelho, e, de repente, ele teve que fazer uma manobra abrupta, como se ele fosse uma Maserati Gran Turismo Stradale na pista de Nürburgring. Tinha que virar rapidamente, virar 180 graus. Um porta-aviões daquele cujo deslocamento é uma operação de guerra para ele se deslocar minimamente em oceano aberto. E no meio dessa manobra abrupta, como se fosse uma Maserati Turbo, em sinal de protesto, provavelmente, ou profundamente desgosto, um F-18, no valor de 60 milhões de dólares, resolveu mergulhar no Mar Vermelho e ficar lá no fundo. Essa história que o CENTCOM e o Pentágono estão vendendo para todos nós, para todo o planeta, o que aconteceu. Os Houthis, Ansar-Allah, que são extremamente circunspectos, inclusive, considerando que eles estão humilhando o Pentágono e o CENTCOM praticamente todo dia no Mar Vermelho, eles já tinham dito várias vezes, inclusive nos dias anteriores a essa narrativa vinda do Pentágono, que eles estavam atacando o USS Truman, o porta-aviões, várias vezes, com drones e mísseis. Ou seja, a história real, que nós nunca vamos saber, porque não vai vir de lugar, muito menos do Pentágono, e, claro, o Ansar-Allah e o exército iemenita, eles guardam as suas cartas muito próximas e eles não vão dar detalhes. O mais provável que possa ter acontecido é que não só eles atingiram o USS Truman em diversas ocasiões, em diversos pontos, e, inclusive, um dos F-18 que foi atingido e mergulhou em desespero para o fundo do Mar Vermelho. Ou seja, tudo isso é uma subdivisão, veja bem, da guerra eterna dos sionistas e dos Estados Unidos, não só contra a Palestina, mas contra o oeste da Ásia. Qual o objetivo militar dessa operação? E hoje eu estava conversando de novo por mensagens com os meus amigos no Iêmen, em Sana. Eles dizem que o espírito continua forte, que eles não vão abandonar o que eles estão fazendo. Mas, por exemplo, um deles me disse algo que é muito próximo. Ele fala, eu não sei, por exemplo, se hoje à noite eu vou conseguir encontrar meu filho de novo. O que isso quer dizer? É uma coisa que pega todos nós pela garganta. Com a frustração do CENTCOM, do Pentágono, do chefe do Pentágono, aquele
islamofóbico que pintou uma tatuagem no braço, kafir, infiel, desculpe, eles não estão conseguindo atingir nenhum dos objetivos, dos teóricos objetivos militares dessa guerra contra o Iêmen, que é infligir uma derrota ao Iêmen e garantir a navegação de navios indo para Israel no Mar Vermelho, não conseguiram. Uh, dominar o Iêmen e silenciar o Iêmen, não conseguiram. Ou seja, o que eles estão fazendo? Na sua raiva incontida e no sinal de. É vergonhoso, inclusive, isso vindo de um alto comando do Exército, eles estão bombardeando alvos civis. E nos últimos dias há várias instâncias, desde um centro de refugiados africanos, onde eles mataram mais de 50 ou 60 refugiados africanos que estavam nesse centro, e no início dessa semana, ataques a bairros residenciais em Sana, na capital, exatamente como nós vimos quando nós estávamos lá no mês passado. Então, essas são as guerras reais, essas são as guerras que nos perturbam e perturbam o sul global inteiro. E isso não é uma narrativa. Isso é o contraponto do Alice no País das Maravilhas vendido pelo dono do mundo, entre aspas. Então, essa é a ligação entre Kashmir, ao som do Led Zeppelin, e Alice no País das Maravilhas, com um interlúdio de fatos e de realidade intervindo no meio dessas narrativas fictícias e de esse reality show que não acaba nunca. É que enquanto o Império está promovendo dividir para reinar e vai continuar na sua guerra contra os BRICS, temos pelo menos momentos e instâncias de racionalidade, como a cúpula dos ministros das Relações Exteriores dos BRICS no Rio, preparando a cúpula no Rio no início de julho, e temos a face nua, dura, crua e sangrenta da realidade, que são as guerras que o Império e a Matrix sionista genocida não vai acabar tão cedo. E, mais uma vez, no meio dessa arquitetura demencial pós-moderna, literalmente, nós dependemos de atores racionais para conseguir configurar um mundo mais palatável daqui para frente. Está cada vez mais difícil. Então, no momento, uma das prioridades é tentar cortar com o dividir para reinar, manipulando Índia e Paquistão, concentrar os esforços, como Lavrov deixou bem claro, para uma cúpula dos BRICS, que especialmente no plano geoeconômico e financeiro passe para o próximo nível. Aí a responsabilidade é do Brasil. Na questão da guerra comercial China e Estados Unidos, os chineses estão sob controle porque os chineses detêm todas as cartas, e isso vai tornar a administração do aquele que reina sobre o mundo cada vez mais fragmentada e mais periclitante. E, claro, na guerra da Ucrânia, na guerra por procuração iniciada pelos Estados Unidos contra a Rússia usando a Ucrânia, se o dono do mundo vai começar a finalmente entender as motivações e a racionalidade e as prioridades, os imperativos de segurança nacional da Rússia, para realmente haver uma conversa substancial, que por enquanto é derivativa, entre o seu enviado Witkoff e Putin, levando eventualmente a um novo telefonema e, quem sabe, a um encontro pessoal Trump-Putin depois do dia 9 de maio,
muito importante em Moscou. Eu gostaria muito de ir. Eu vou estar no Irã. E é uma pena. Eu fiz tudo para conseguir ir para Moscou no dia 9 de maio. Não tem voo. É a coisa mais maluca. Entre Teherã e Moscou, complicadíssimo. Não tem como. Teria como chegar, mas não teria como sair. E eu vou estar no Irã em 2 semanas muito importantes, onde nós, estrangeiros que vamos estar no Irã nessas 2 semanas, nós queremos ter uma visão completa de tudo que está acontecendo no Irã, em termos da situação doméstica e, evidentemente, de todos os fronts em que o Irã está envolvido, que são extremamente complexos, política externa, BRICS, Organização de Cooperação de Xangai, guerra, e se eles têm, como eles estão arregimentando a sua capacidade de lidar com tudo isso e impedir justamente que isso degringole, porque eles são atores racionais, evidentemente. Bom, esse foi um pequeno resumo para vocês. Talvez o efeito do café Brasil, Indonésia e Etiópia, ele começou, ele transbordou e, e virou uma meditação Lewis Carroll, pós-modernista, em cima de tudo que está se abatendo em cima da gente, e é muito difícil lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Mas vamos tentar manter nossa racionalidade. Muito obrigado a vocês todos, muito obrigado a vocês que assinam o canal, que já passou de 100 mil, como vocês viram. E da semana que vem, preparem-se, porque vai ser direto da República Islâmica do Irã. Tchau, tchau. Obrigado a vocês todos.